vontade de investir nesse negócio aí de bolsa de valores, que já se desvalorizou mais de 25% desde o começo do ano, vem aqui com o seu tio, que vamos investir em imóveis sem risco, sem erro e com retorno garantido. Todo mundo tem aquele tio do terreno que acha que sabe investir e quer te empurrar para começar a investir em imóveis junto com ele. Mas será que ele está falando a verdade? Será que compensa você investir em imóveis ou tem outros investimentos que você quebra menos cabeça e que você pode ter um retorno até maior do que imóveis? Hoje vamos falar dos fundos imobiliários. E depois de você assistir esse vídeo, você vai virar para o seu tio do terreno e vai mostrar os fundos imobiliários para ele e falar da comparação entre o imóvel físico e os fundos imobiliários. Vamos pro vídeo. Fala pessoal do Ricarizando, aqui quem tá falando é o Fábio, criador do canal. E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Para você que está começando aí no mundo da Bolsa de Valores, talvez os fundos imobiliários sejam um pontapé inicial para você que está saindo, migrando da renda fixa para o mundo da renda variável. Talvez os fundos imobiliários seja um bom começo para você dar início a essa jornada. Você já pensou em ser dono daqueles prédios gigantes, daqueles shoppings que você visita, que você acha lindo, ou até mesmo de um armazém da Amazon? Fábio, se toca, sou pobre, eu não sei, eu não tenho dinheiro para começar a investir naqueles empreendimentos gigantes que vocês sempre falam. E essa é a vantagem dos fundos imobiliários. Você, a partir aí de R$100 e até menos, você pode começar a investir nesses fundos imobiliários. Vamos lá. Bom, os fundos imobiliários, eles funcionam da seguinte forma. Existe o imóvel e esses imóveis, as pessoas que alugam eles pagam aluguéis. E esses aluguéis são divididos para os seus cotistas. E quem possui esses cotistas recebe rendimentos, geralmente mensais, pelo fato do aluguel ser mensal. Então, quem possui essas cotas de fundos imobiliários vai também garantir os proventos. Então, resumindo, o que seria um fundo imobiliário? Fundo imobiliário são FII, que são fundos de investimentos imobiliários. Eles são isentos de imposto de renda, que você investe em imóvel sem mesmo possuir o imóvel. Você compra parte daquele imóvel, então assim você se torna um sócio ou um cotista daquele empreendimento, podendo também fazer parte e trazer parte dos rendimentos para você. Quanto mais cotas você possui, mais rendimento vai cair na sua conta da corretora todo mês. Então, para você investir em fundos imobiliários, você primeiro precisa criar conta em alguma corretora. Eu utilizo a Rico, que como corretora, porque ela é taxa zero, você tem acesso a grandes oportunidades ali dentro, eles proporcionam cursos para vocês. Eu utilizo a Rico, você pode utilizar a que você quiser. Mas para investir em fundos imobiliários, você precisa ter conta em alguma corretora. Além deles serem isentos de imposto de renda, primeiro, vamos fazer um pouco de comparação entre fundo imobiliário e um imóvel físico, antes da gente ir para os rendimentos, que é o que a gente gosta. Nos fundos imobiliários, você vai ter uma pessoa especializada no seu empreendimento. O que isso significa? Você vai ter uma pessoa que trabalha para você, você se torna um empresário, pelo simples fato do gerente daquele imóvel ter que lidar com todas as adversidades que acontecem. Por exemplo, se alguém não pagar um aluguel. Se alguém não pagar o aluguel, ele vai tomar conta, não você. Então, essa dor de cabeça em relação ao aluguel, você não vai precisar ter, porque tem alguém que trabalha para você fazendo isso. Lembrando que os fundos imobiliários, eles geralmente possuem as pessoas de alta renda. Então, a inadimplência ou o não pagamento dos aluguéis geralmente não são tão constantes. Então, você geralmente recebe ali na conta da corretora todo mês alguma porcentagem. Então, resumindo, fundos imobiliários são partes de empreendimentos, pode ser prédios, pode ser shoppings, pode ser armazéns, pode ser hospitais. Todo investimento imobiliário pode fazer um fundo de investimento imobiliário. Então, você compra esses fundos imobiliários e recebe parte da quantidade de cotas que você tem, você recebe esses rendimentos na sua conta da corretora.
Pessoal, cortando o vídeo aqui rapidinho, vale ressaltar também que nos fundos imobiliários você pode ter a valorização da cota, assim como num terreno físico você também pode ter a valorização daquele imóvel. Lembrando que fundos imobiliários não é renda fixa, ele varia. Você pode subir o valor da cota ou descer o valor da cota. Geralmente, em períodos de juros muito altos, a valorização da cota tende a se desvalorizar. Então, tome cuidado, invista com consciência, beleza? Lembre-se, fundos imobiliários também é renda variável. Claro que menos do que ações, mas também são uma renda variável, beleza? Agora vamos fazer o exemplo na prática aqui. Você tem, vamos supor que 1 milhão para investir em imóveis. Vamos supor que você constrói alguma casa ou compra algum apartamento. E eu anotei alguns números aqui que geralmente um imóvel de 1 milhão cobra um aluguel entre R$ 3.500 e R$ 4.000. Vamos fazer então o exemplo que você tem os 1 milhão de reais e compra esse imóvel e coloca para alugar. Ao colocar para alugar, a pessoa vai te pagar um aluguel, vamos jogar aí de R$ 4.000. Esses R$ 4.000 você tira para você. Então, você tem uma renda passiva de R$ 4.000 com o imóvel físico. Então, você vai demorar 250 meses para começar a ter lucro com aquele imóvel. Porque a quantidade de vezes que o cara pagou o aluguel, que no caso são 250 meses, ou trazendo para anos, dá em torno aí de 20 anos, a partir de 20 anos você vai começar a ter uma renda de lucro. Aí, o que vir é lucro. Já nos fundos imobiliários, 1 milhão investido te gera em torno de 0,8% ao mês. Tem fundo imobiliário pagando 1% ao mês, mas vamos fazer até com o menor. 0,8% ao mês, então de 1 milhão de reais, a conta básica dá R$ 8.000 por mês. R$ 8.000 por mês demoraria 125 meses para você retornar o seu investimento, ou seja, juntando os R$ 8.000 por mês todos os meses, depois de 125 meses ou aproximadamente 11 anos, você retornaria seu investimento e a partir daí começaria a obter lucro. Só que nos fundos imobiliários a gente tem a vantagem de reinvestir esses proventos. Então, fazendo uma conta básica em comparação aos fundos imobiliários ao imóvel físico, porque não dá para a gente comprar um imóvel físico com R$ 4.000, que é o rendimento que a gente teve de aluguel, quando a gente colocou o nosso imóvel de R$ 1 milhão para alugar, a gente teve o aluguel recebendo de R$ 4.000. No imóvel físico a gente não pode reinvestir esses R$ 4.000 e a vantagem do fundo imobiliário é que a gente pode reinvestir esses R$ 8.000 porque a cota do fundo imobiliário está mais ou menos R$ 100. Então, se a gente reinvestir esses R$ 8.000, a gente vai ter a conta básica aqui que eu vou fazer na minha HP. Se a gente colocar 1 milhão como a cota inicial, correto? Colocamos 1 milhão como PV. A gente tem um rendimento ao mês de 0,8% e vão ser 125 meses, correto? Que, no caso aqui, utilizando a nossa série de pagamentos, vai ser R$ 8.000 por mês. A gente vai conseguir, ao final de 125 meses, um total de R$ 4.414.975. Isso fazendo com que os juros compostos trabalhem a nosso favor e não contra. Viu a vantagem de você reinvestir os proventos? Se você não reinvestisse, apenas poupasse os 8.000 gerado pelos fundos imobiliários, ao final você conseguiria um total de R$ 2.008.000. Só que se você reinvestisse durante os 125 meses, você teria um total, ou seja, um patrimônio de R$ 4.414.000. Viu a vantagem de reinvestir os proventos? Assim, os juros compostos possam trabalhar para você ao longo do tempo. Então, apenas investir não faz sentido. Você tem que reinvestir os rendimentos que você tem dos seus investimentos. E, infelizmente, num imóvel físico você não consegue fazer isso. Por isso, eu prefiro, tá? Isso é particular. Se você quiser, eu posso até gravar um vídeo em comparação comprando um imóvel ou
morando de aluguel e investindo em fundos imobiliários. Qual será que compensa? Deixe aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo fazendo essa comparação. Lembrando que esse vídeo é apenas uma comparação dos rendimentos, ou seja, investimentos em fundos imobiliários e um imóvel físico. Aqui a gente consegue perceber que investir em fundos imobiliários me rende mais e eu tenho a possibilidade de reinvestir esses proventos, sendo que em um imóvel físico ele geralmente me rende menos e eu não tenho a possibilidade de reinvestir os meus rendimentos com aquele imóvel físico, porque você comprar um imóvel físico ele é muito caro, não tem como você comprar um imóvel físico com 8 mil ou com 4 mil reais. Só que nos fundos imobiliários você consegue reinvestir esse dinheiro, porque você pode comprar a cota a partir, por exemplo, aí de 100 reais. Mas isso é uma questão pessoal, tá? No vídeo comparando morando de aluguel e investindo em fundos imobiliários, eu posso falar sobre essa comparação, porque aqui já entra sonho e entra muitas coisas pra gente comparar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, no Instagram, fabiojunior.f. Além do mais, esse é o Ricalizando, meu nome é Fábio Júnior e até o próximo vídeo. Tchau!